Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é transformação de frações em números mistos e vice-versa. Os números mistos partem das frações impróprias. Vamos lá lembrar o que são os números mistos. Eles são formados por um número inteiro e uma fração, certo? E as frações impróprias, elas são frações maiores do que o inteiro. Então, a sua característica fundamental é que o seu numerador sempre será maior que o seu denominador. Se eles são maiores do que inteiro, significa que nós podemos representar eles em números mistos. Vamos ver esses seguintes exemplos. Observe aqui essas duas frações. Elas são equivalentes porque elas representam a mesma parte de um todo, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui 2 inteiros em 1/4 e 9 quartos. E trouxe aqui uma figura demonstrando que elas partem do mesmo inteiro. Vamos lá, 2 inteiros e 1/4. Porque 1/4 todo aqui está dividido em 4 partes. Nós temos 2 partes coloridas e 1/4 da terceira parte, certinho? Vamos agora ver, visualizar com a fração imprópria, que é 9 quartos. Então, nós temos, significa o quê? Que nosso inteiro foi dividido em 4 partes. Não, professora, mas como assim? Se o meu inteiro foi dividido em 9 partes, por que eu tenho 9, dizendo que colorir 9 partes? Porque aí significa que a sua fração é maior do que o inteiro, ou seja, você tem vários inteiros, que no caso aqui é até colorir 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa aqui que você tem 2 inteiros e 1/4. Ou 9 quartos, porque foi dividido em 4 partes, certo? Então, hoje nós vamos aprender a transformar o número misto na fração imprópria e a fração imprópria em número misto, certinho? Então, vamos para a nossa primeira etapa. Nós vamos transformar uma fração imprópria, que é uma fração maior do que um inteiro, em número misto. Então, lembre-se, uma coisa que vocês precisam lembrar, que eu sempre falo em praticamente todos os vídeos aí de frações que nós estamos tendo, lembre-se que fração é uma divisão. Quando eu tenho A sobre B, eu tenho A dividido por B, certo? E na minha transformação de fração imprópria para número misto, o meu denominador não muda. Observe que o denominador, que é o número de baixo, permanece o mesmo. O que vai mudar aqui, o que nós vamos encontrar da fração imprópria para o número misto é o nosso inteiro e o nosso novo numerador. Observe que o nosso numerador aqui muda. Então, professora, como é que nós vamos encontrar isso? O primeiro passo é você dividir. Você vai precisar dividir essa fração. Então, se você tem uma fração lá, AB, você vai dividir a parte inteira. Essa parte inteira será o seu quociente da divisão, certo? E o seu numerador será o resto da divisão. Lembre-se que o seu denominador não muda. Vamos um exemplo para você entender melhor? Vamos transformar essas frações impróprias em números mistos e representar graficamente, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro passo, o que a gente pode identificar já? Que o nosso denominador não muda. Então, eu já posso colocar aqui, colocar um sinal de igualdade, porque a partir do momento que encontrarmos um número misto equivalente a essa fração imprópria, significa que elas são iguais. Vou colocar aqui já o meu denominador, que sempre será o mesmo, que é o 3. E vamos realizar a conta de divisão aqui no cantinho, certo? Então, é 7 dividido por 3. Então, vamos lá. 7 dividido por 3, 2. Que dá 6. Que sobra 1. O que eu disse? Que o nosso numerador, a nossa parte inteira, será o nosso quociente. Então, já encontramos aqui a nossa parte inteira, que é o nosso quociente. Então, nós temos 2 inteiros. E qual será o nosso numerador? O nosso numerador será o nosso resto, que nesse caso aqui foi o número 1. Então, nós temos o número misto, 2 inteiros, 1/3. Vamos representar ele graficamente? Vamos. O que é que diz aí? Vamos aproveitar. O que é que diz aí? Ele diz que o nosso todo é dividido em 3 partes. Então, eu tenho que desenhar uma figura aqui, dividida em 3 partes, certo?
tá dizendo, o seu inteiro é dividido em 3 partes, seu todo foi dividido em 3 partes. Mas o que é que diz? Você tem 2 inteiros, então eu tenho 2 inteiros, desenhei aqui meus 2 inteiros, já vou colorir. Mas eu também tenho 1/3. Então, vamos representar agora aqui nossa fração. Ó. 1/3. Nós temos 2 inteiros, 1/3. Ou nós temos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terços. Por que terços? Porque o seu inteiro foi dividido em 3 partes. Observe que a divisão aqui dos inteiros está em 3 partes. O seu denominador mostra em quantas partes o seu inteiro, esse aqui é o seu inteiro, esse aqui é o seu inteiro, esse aqui também é seu inteiro. Mostra quantas partes do seu inteiro foi dividido, certo? Lembre-se sempre disso. Vamos para um próximo exemplo, ok? Temos aqui agora 9/4. Vamos representar essa fração imprópria porque ele é maior do que o inteiro. Professora, a gente só pode representar frações impróprias em números mistos? Sim, porque são as frações impróprias que são maiores do que o inteiro. As frações próprias são menores do que o inteiro, certo? Então, a gente só pode representar em número misto as frações impróprias. Então, vamos representar. A primeira coisa que a gente consegue identificar, o nosso denominador, o número de baixo, não muda. Então, vamos repetir aqui o nosso denominador. E vamos realizar a divisão, porque fração é uma divisão, para encontrar a nossa parte inteira e o nosso numerador, que é o nosso número de cima. Vamos fazer aqui no cantinho. Então, 9 dividido por 4. Que é 2, 4 vezes 2, 8, passa para cá subtraindo, 9 menos 8, 1. Então, o nosso quociente, a nossa resposta aqui, o resultado da divisão, é a nossa parte inteira, certo? Então, vamos colocar ele aqui. Encontramos já a nossa parte inteira. E o nosso numerador é o resto da divisão, o que sobrou da divisão, certo? Então, vamos colocar aqui no nosso numerador. Então, 9/4 é igual a 2 inteiros, 1/4. Vamos agora representar, porque a questão pede para representar ele graficamente, ou seja, em forma de figuras. Vamos representar. O que vocês precisam identificar? Que vocês estão tendo dificuldade nisso, nessa representação. Identificar em quantas partes o seu todo, a sua figura toda vai ser dividida. E quem vai lhe dizer isso é o nosso denominador. Então, a sua figura tem que estar dividida em 4 partes. Vamos já colocar aqui. Em 4 partes. Bom, ótimo. Então, você tem um todo aí dividido em 4 partes. Mas quantas partes inteiras você tem? 2 partes inteiras. Então, vamos representar a parte inteira da nossa fração. E já vamos colorir. Nós temos, então, 2 inteiros, certo? E vamos representar agora a nossa fração aqui, ó, porque é um número misto. E 1 dividido em 4 partes. Somente com um quadradinho pintado. Então, vamos ver se a nossa figura está certinha. Vamos lá, então, nós temos 2 inteiros e 1/4. Vamos ver, de acordo com a fração imprópria, nós temos, a gente consegue identificar que o nosso todo é dividido em 4 partes e tem que colorir 9 quadradinhos. Isso já mostra aí que a fração é maior do que o inteiro, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 quadradinhos aí foram coloridos, certo? É dessa forma que a gente consegue transformar fração imprópria em número misto e representar graficamente. Vamos agora aprender o inverso, que é transformar o número misto em fração imprópria. Bom, o que vocês precisam realizar? A operação da adição, porque são 2 inteiros, observe aqui no nosso exemplo aqui em cima, não são 2 inteiros mais 1/4, então nós vamos realizar
a adição para encontrar uma única fração, transformando assim em fração imprópria. Então, como no vídeo anterior aprendemos a adição de frações, vamos agora realizar alguns exemplos. Nós temos aí, então, alguns números mistos que vamos transformar em frações impróprias. O que você vai fazer? Você vai representar aqui na adição. Significa que 5 inteiros 4 sétimos, significa que é 5 mais 4 sétimos. E dessa forma, a gente consegue realizar aí a nossa adição, que aprendemos na nossa aula passada. Bom, quando você tem um número aqui, quando você tem um número natural inteiro, que não tem nenhum numerador, significa que você tem o número 1 embaixo. E quando você tem essa relação, qual é o primeiro passo de você realizar uma adição de denominadores diferentes? Tirar o MMC dos denominadores. Quando você tem essa relação aqui, somente um número, que você precisará fazer o MMC com 1, o MMC de 7 e 1 sempre será ele mesmo. Vamos comprovar? Observe, MMC de 7 e 1. 1, ele vai se repetir. Então, não é por 2 porque não é par, não é por 3 porque 7 não divide 3, não é por 5. Próximo número primo é o próprio 7. Então, 1, 1. Então, o MMC de 7 e 1 é 7. O que você pode observar por isso aí? Que quando você tiver um número para você tirar o MMC, somente um número, se você tiver mais de um, vamos supor que você tivesse aqui para tirar o MMC de 1, 7 e 3. Você precisaria tirar o MMC de 7 e 3. Mas, como você só tem aqui 7 e 1, o MMC será o próprio 7, o número diferente de 1, certo? Então, o MMC de 7 e 1 é igual a 7. Então, igualamos aqui os nossos denominadores. Qual é o nosso próximo passo? A gente divide pelo número de baixo, não é mesmo? Dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Você precisa fazer esse jogo. Não adianta você simplesmente mudou aqui, transformou o seu denominador e repetiu os seus numeradores. Isso está errado. Você precisa fazer isso, essa divisão e multiplicação. Então, vamos lá. Então, 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 5, 35. 7 dividido por 7, 1. 1 vezes 4, 4. E agora que nós temos o mesmo denominador, basta a gente conservar o nosso denominador e somar os numeradores. Você realiza esse MMC para você chegar a frações com o mesmo denominador, certinho? Com o mesmo denominador. Então, 35 mais 4, desculpe, é igual a 39. Encontramos, assim, a nossa fração imprópria, transformando o número misto em fração imprópria, ok? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Então, quando a gente tem aqui, vamos ler a nossa fração, 3 inteiros e 5 nonos. Significa que, para transformar em fração imprópria, que eu tenho 3 inteiros mais 5 nonos. Vamos agora tirar o nosso MMC. Lembra que eu disse que quando você tem um único número, para tirar o MMC com 1, porque quando não tem número embaixo é 1, o MMC vai ser o próprio número. Então, o MMC de 9 e 1 é igual a 9. Então, encontramos já o nosso denominador, certo? As frações terão o mesmo denominador. O que é que nós precisamos encontrar agora? O nosso numerador. Então, nós dividimos o resultado do nosso MMC pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Dividimos o resultado do nosso MMC pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Então, vamos lá. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 3, 27. Vamos para o próximo. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 5, 5.
Observe que agora nós temos adição de frações com denominadores iguais. O que é que nós fazemos aí? Nós conservamos, repetimos o nosso denominador e somamos o nosso numerador. Então, 27 mais 5 é igual a 32, certo? Não precisa simplificar nenhuma das duas frações, porque elas são irredutíveis. Agora, eu vou passar para vocês uma dica de ouro, que vai facilitar muito a vida de vocês na transformação de números mistos para frações impróprias. Vocês podem reduzir muito os cálculos de vocês a partir dessa diquinha. Vamos lá? Eu copiei aqui novamente as frações mistas aqui embaixo para a gente conseguir fazer através dessa dica de ouro. Lembre-se que o denominador na transformação de números mistos para frações impróprias, o denominador não muda. O que é o denominador? O número de baixo. Então, o denominador não muda. Então, nós vamos repetir aí o nosso denominador, certo? E qual é a dica de ouro, Pro? Bom, o principal, o que você vai fazer para encontrar o seu numerador direto, sem precisar tirar um MMC, sem precisar fazer a operação, a adição de frações. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu denominador, multiplicar com a parte inteira, e o resultado você vai somar, adicionar com o seu numerador. Como assim, professora? Presta atenção. Então, 7 vezes 5, 35. Vou até colocar aqui. 35 mais 4 igual a 39. 39 sétimos, certo? E pronto, reduzimos assim a quantidade de cálculos e achamos diretamente a fração imprópria desse número misto. Vamos para o nosso próximo exemplo, que nós precisamos fazer, repetir o denominador. Então, vamos aqui repetir o nosso denominador. E como nós encontramos o nosso numerador? Nós multiplicamos o nosso denominador com a parte inteira, multiplicamos, e o resultado nós somamos com o numerador, adicionamos. Então, vamos lá. 9 vezes 3, 27, mais 5 do numerador. 27 mais 5, 32 nonos. E encontramos de uma maneira bem mais simples, bem mais resumida, a fração imprópria do número misto. Gostou da diquinha? Então, bons estudos, faça seus exercícios, que vai dar tudo certo.